vamos cuidar dela, vamos pensar nela. Se ela faltar, não haverá vida na terra. Vamos cuidar dela, vamos pensar nela. Se ela faltar, não haverá vida na terra. Vem cantar e este povo te reclama. Vem brincar, cantando você diz que ama. Meu nome é Cremildes. Hoje é Cremildes Ferreira Bar e o meu apelido é Mide, porque como nós éramos muitos irmãos e os mais novos não conseguiam falar os nossos nomes, que todos nós temos nomes difíceis, então o meu apelido ficou Mide. Então muita gente me conhece por Mide ou Tia Mide. Nossa infância foi assim, 20 filhos, mamãe e papai tiveram sempre 3 crianças, né? Porque 20 filhos, todos não tinham gêmeos, de 1 em 1, e infelizmente faleceram alguns porque naquele tempo era muito difícil assim, principalmente com bronquite, os meus irmãos morreram, mas morreram, nenhum nasceu e morreu. Aqui é papai, Abelardo Rodrigues Ferreira, ganhou este álbum e mamãe pôs a fotografia dele para abrir o álbum. Aqui são os nossos irmãos. Mamãe costumava tirar a fotografia nossa com 9 meses. Sempre que nós tínhamos 9 meses, nós tirávamos. Aqui sou eu, aqui eu com 11 anos, aqui meus irmãos, aqui a minha avó, aqui o Juca, o grande baterista Juca, aqui o Lápis, o nosso grande compositor, aqui minhas irmãs, meus sobrinhos, as minhas 3 irmãs mais velhas, a Lilita, a Oscar e a Bila. Aqui eu com 5 anos. Aqui o Lalo, que com 4 anos já tocou já tirou essa fotografia com esse cavaquinho, acho que já era prevendo a vida artística que ele ia ter, os tanto de instrumentos que ele chegou a tocar na vida dele. Aqui a mamãe tinha 45 anos com o Lápis, que tinha 4. Mamãe e papai não admitiam brigas em casa. Então, a nossa convivência, 9 irmãos que conseguimos nos criarmos juntos, nunca tivemos briga, não tínhamos nada, nem rusga assim. Se um levantava a voz para o outro, já eles diziam que né? Então, a gente nunca brigou. A nossa convivência foi muito boa. Uma família musical, porque papai tocava violão. Eu acho que papai foi um dos primeiros chorões daqui, porque hoje que a gente estuda e vê os chorões e sabe da época desses outros chorões, naquela época já, papai já tinha um conjunto que é um conjunto de amigos que se reuniam e tocavam essas músicas tradicionais que hoje eu toco também. Eu vejo que papai naquele tempo tocava muito bem. E eu frequentei a escola Prieto Martínez. E lá eu fiz o primário. Infelizmente eu não pude continuar os estudos porque papai faleceu e mamãe falou, olha, agora você não pode ir para o ginásio porque o Abelardo faleceu e eu não vou conseguir. O Lalo, eu, o Juca e o Lápis, nós 4 de menor, as minhas irmãs mais velhas já trabalhavam, né? 3 eram casadas, mas ficava muito difícil para a mamãe lavava roupa para fora, ela disse, você não vai poder estudar já. Mas o que vai acontecer? Você vai ter que adquirir a cultura de alguma forma. Então, tudo que você puder, ouvir rádio, você seleciona os programas que naquele tempo o rádio acrescentava. Então, você assiste os programas que acrescentam, se lê, tudo que é bom, você lê e você vai procurando ter a cultura, porque não é só nos bancos escolares que você adquire a cultura, porque a cultura é necessária, ela falar. Mamãe sempre foi uma pessoa muito culta e papai também
pensava muito no português, principalmente, né? Então, e você não adquire um bom português se você não lê, né? Então, a gente conseguiu assim. E aí, eu fiz muitos cursos de extensão, sabe? Mas não pude frequentar os bancos escolares mais, porque com 11 anos eu fui fazer curso de bordado à mão, completo, fiz o curso de todos os pontos. Com 12 anos eu comecei a bordar para uma fábrica de bordado. Eu ia buscar uma toalha e bordava, levava lá, trazia outra, e isso ajudando a mamãe a passar roupa, porque ela pegava roupa de fora para lavar e passar. Então eu ajudava, fazia as compras e bordava e levava, entregava, pegava outra toalha. Até que nesta fábrica se deu um lugar para bordar máquina. E aí eu entrei. Com 13 anos eu entrei nessa fábrica, com 15 anos eu já era chefe de seção. Prendi os pontos, nessa fábrica eu fiquei 18 anos. Com 18 anos ele faliu, essa fábrica faliu, porque São Paulo já começou a introduzir os trabalhos, a mão de obra muito mais barata. Ele faliu e ele nos indenizou com espécie. E com isso nós ficamos, eu e a minha irmã, que a minha irmã trabalhou 15 anos lá, ficamos trabalhando em casa por conta e eu costuro até hoje. Meus irmãos já foram para a arte, o Lalo fez escola técnica, o Lalo era Ladislau e o apelido era Lalo. E o Juca era José Maria, o apelido era Juca, e o Lápis Palminor. E Lápis ele recebeu nos Correios e Telégrafos quando ele foi trabalhar, né? Um dos primeiros trabalhos dele. Eles falaram que lá todos tinham apelidos. Como ele era fino e preto, ele ia se chamar Lápis. Mas para nós é Pame. Então os meus 3 irmãos ficaram profissionais, depois nós também, mulheres, ficamos profissionais no canto. E o Lápis, como desde cedo, ele já, com 11 anos, ele já fazia parte dos regionais, já tocava em regional em conjuntos, né? Sempre formando conjuntos e sempre tocando sozinho. E o Lápis ficou com um nome mais conhecido, assim, mais popular, porque ele sozinho, ele tocava mais sozinho. E acho que assim ele tinha também um temperamento diferente do Juca e do Lalo. Porque eu, para mim, não faço diferença assim, sabe? Entre os 3. Acho que os 3 foram grandes músicos, se bem que o nome do Lápis aparece mais, mas eu acho que assim, o Lalo e o Juca também tiveram uma profissão muito vitoriosa. O Juca foi considerado um dos 6 melhores bateristas do mundo. O Lalo, depois que saiu do Brasil Tropical, ele ficou tocando para a rede Sherrington Internacional. E assim, a importância que eu vejo dos meus irmãos é que nós éramos muito pobres e não tínhamos os instrumentos, sabe? O orgulho que eu tenho assim é que o Lalo ficou profissional de piano e não tinha piano. Essa intuição que nós temos pela música, eu valorizo muito. Veio do meu pai e da minha mãe. Minha mãe cantava muito bem, meu pai cantava e tocava, compunha também, né? Eu pertencia à igreja, sou católica apostólica romana praticante, trabalhava muito para a igreja e comecei a trabalhar com o Frei Zanini. Aqui um frei muito conhecido, um frei capuchinho muito conhecido no Brasil e no mundo. E esse frei, nós nas reuniões, fazíamos reuniões, então, como é o nosso trabalho, qual é o nosso dever na sociedade, o que a gente podia fazer. E ele disse assim, ele tinha estado nos kibbutz e falava assim, puxa, a gente podia começar a pensar na limpeza da cidade. Porque não estão pensando, a nossa cidade já está ficando muito suja. Que tal se nós começássemos uma campanha para fazer a limpeza na cidade? Por onde que a gente vai começar? Então, eu, a minha irmã, a Didi, o Frei Zanini, o Odelino Azolim, nós sentávamos e pensávamos por onde que a gente começa. E começamos com campanha Dom Camilo, com carrinhos
para recolher o lixo de Curitiba. Mas eu fico muito feliz de ter tomado parte disso, e da gente ter pensado como começar. Então a prefeitura já fez os caminhões para recolher o lixo, o que é muito bom, quer dizer, foi um começo. Em 2000 eu criei um acolchoado de isopor. Por quê? Porque isopor não tem peso, os carrinheiros não querem pegar, tem pouca reciclagem, tem muito pouca utilidade para o isopor, e eu achei, como trabalho com cama e mesa, eu criei um acolchoado de isopor. E olha, o meu marido experimenta, já tem mais de 5 anos que o meu marido dorme só com esse acolchoado. Ele não dispensou de pena, dispensou de lã, dispensou edredom, e ele dorme só com esse acolchoado, porque ele é leve, ele fica térmico, ele fica lavável, ele fica de tudo, né? E nós já ficamos com esse, fizemos 20 e poucos para uma casa de repouso lá em São José, e trabalhamos com uma escola, a Escola Saint-Germain. Fomos em São Paulo recebermos os laudos, porque fizemos bonito entre quase 600 escolas. A nossa ficou numa das 10 primeiras e fomos a São Paulo. E com a esperança que outras pessoas aprendam e que façam, porque o isopor está aí para ser jogado. Esse aqui são pratinhos de isopor, que assim que lavado a louça, deixa secar e pica. E aí faz isso aqui. Isso aqui é como se um acolchoado do tamanho que você quiser. Você risca em quadros 17 por 17, mais ou menos, e com uma cambuca você mede o tanto de isopor que você põe. Aí você fecha aquela lista toda e faz esse ponto aqui, que é para ele ficar assim mais, para ele ficar bonito e para ele ficar mais firme. E eu acho que é uma utilidade para o isopor. Pertencendo ao coral, aos corais, né? Pertencemos e fundamos muitos corais aqui em Curitiba, somos cofundadores de muitos corais e pertencemos a muitos corais. Eu conheci o meu marido no coral Pio XII, coral da paróquia das Mercês. E conheci o meu marido e até então eu não tinha namorado. Que quiser acreditar, que acredite, porque ninguém servia para mim assim. Não, fulano não, porque é novo, não sei quem não, porque é tal coisa, não sei quem não, porque não dá. Então, naquele tempo o namoro era diferente, naquele tempo o namoro era assim, conversar e ver as qualidades que tinha ou não tinha, né? E então até ali eu achava assim, não, fulano não vai dar. Eu sei que não vai dar, namorar por namorar não quero. E as minhas 5 irmãs falavam, mas o quê? Para você ninguém serve? Aí eu dizia assim, não, para mim tem que ser assim. E descrevia o meu marido. Para mim tem que ser uma pessoa assim, 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 assim. E elas falavam, todas as 5. E você acha que você vai encontrar? Mas se eu não encontrar, eu não vou casar, porque eu não sou obrigada a casar. E até que eu encontrei o meu marido, até que eu encontrei e comecei a continuar conversando com ele, e elas falavam assim, esse aí é tudo que você dizia? E aí as minhas irmãs falavam assim, ele está fazendo o tipo, porque ele sabe como você quer, ele está fazendo um tipo. Você vai ver a hora que ele deixar de fazer esse tipo. E nós somos casados há 43 anos e o tipo não caiu. Ele é essa pessoa que eu descrevia, essa pessoa maravilhosa, uma pessoa inteligente, uma pessoa boa, uma pessoa tudo de bom. Eu agradeço muito a Deus de ter encontrado ele, porque a gente está em lua de mel até hoje. Esta é uma fotografia do nosso casamento, muito feliz, um dia muito feliz, e esses anos, 44 anos, agora vai fazer em dezembro, 44 anos de felicidade. Aqui eu com o Werner, meu marido, o bolo. Achei muito lindo o meu vestido quando eu fiz, e agora quando eu vejo a fotografia eu continuo achando. Aqui a família do Werner, aqui o Frei Zanini, que fez o nosso casamento,
e fez o casamento na nossa boda de prata, ele fez o casamento da nossa filha Verônica. Aí com 42 eu ganhei a Verônica. Também não veio mais filhos, tivemos só a Verônica. E sempre com arte, né? Sempre pertencendo a grupo folclórico e a quarteto e a corais, e viajando muito. A infância dela toda foi conosco, assim, porque nós viajávamos quase todo final de semana. Conheci muito do Paraná, muito do Brasil, graças à cultura, e depois ao exterior também, porque o Werner é intérprete de alemão, português e tradutor. E então teve a oportunidade de trabalhar com o Brasil Tropical, administrar um grupo do Brasil Tropical na Bélgica. Então primeiro fomos a Paris, moramos em Paris e depois moramos na Bélgica. Trabalhávamos para o Brasil Tropical lá e foi muito bem. Ele dirigia o grupo. Então, é uma energia que é trocada. É uma energia que você troca com as assistentes ali, que é uma coisa muito bonita. Além do samba que mexe com a gente, né? Porque o samba mexe muito comigo. Levei uma sobrinha que também desfila nas mesmas escolas que eu. Esse ano levei a filha, genro, neto, tudo. O ano passado, atrasado, desfilei em 3 escolas. Esse ano passado, porque estava envolvida com uma ala que eu fiz o figurino, e aí desfilei em uma escola só e dei apoio para essa outra escola no dia seguinte. Não desfilei tanto, mas é uma energia muito boa. E a escola pergunta se eu quero carro. Esse ano a senhora quer carro? Porque acho, né, mais um ano, né? Não, o dia que for para desfilar no carro, eu prefiro não desfilar. Porque aquela energia que a gente sente no samba, eu acho que num carro fica difícil. Não sei, eu não desfilei ainda, mas eu penso que quando eu não puder desfilar no pé, dar no pé, eu acho que não vou desfilar. Vou sentir, mas vou ficar só assistindo. Apesar de mamãe ser de Antonina, mamãe nunca falava em fandango de Antonina. E que é uma curiosidade minha, até hoje eu tenho vontade de fazer pesquisa sobre o fandango em Antonina. Porque se Paranaguá Morretes tem fandango, ainda vivo, Antonina provavelmente teria também, teve muito fandango, mas ainda precisava fazer essa pesquisa. E mamãe falava de fandango para nós, sobre fandango que faziam aqui em Curitiba. Lá eles moravam, quando eles vieram de Antonina, morar aqui em Curitiba, eles moravam lá na Vila Parolim. Na sociedade da Vila Parolim, papai era da diretoria, trabalhava muito na sociedade, vinha grupos de fandango. E da casa da mamãe, ouviam o fandango até o final, né? Quando tinha baile, da casa da mamãe dava para ouvir. E ela falava para nós assim, quando eles faziam fandango, ficava muito barulho. E a gente perguntava, como é que é o fandango? O fandango é tocado e as pessoas dançam com tamanco, então faz muito barulho. E eles tinham até assim uma chapinha no salto, tapava o salto da sola e punham areia ali dentro, que era para fazer mais barulho. Então, dependendo do número dos fandangueiros, o barulho aumentava. Isso a gente cresceu sabendo que tinha esse tal fandango. Mas quando foi em
em 76, eu comecei, por insistência de um maestro, Aldo Ademarassi, que continua nosso amigo, mora aqui em Curitiba, era um dos maestros famosos da época e hoje ele trabalha muito em Santa Catarina. Ele me convidou para ser formar um quarteto, a qual a minha irmã seria soprano, ele é o tenor, ele já tinha um baixo e queria eu de contralto. E eu não queria aceitar porque eu tinha trabalhava 9 horas por dia na fábrica e depois trabalhava mais em casa e tinha compromisso com a igreja, eu não queria aceitar. Ele insistiu 6 meses, que eu, não, porque eu acho que você sendo contralto desse quarteto ficava bom. Ele regia 5 grupos, 5 corais ele regia. E eu pensava assim, puxa, mas ele tem 5 corais, ele deve ter muitas moças, né? Por que ele fica insistindo, né? E graças a Deus ele insistiu, porque de tanto que ele insistiu, eu fui estudar canto com ele e fiquei pertencendo ao coral da paróquia, que era um dos que ele regia, e depois fui estudar acordeon para poder ler a partitura e fiquei nesse quarteto. E com esse quarteto ganhamos mesmo muitos prêmios e fizemos muita coisa durante muitos anos. Mas enquanto nós estávamos no Centro de Tradições Gaúchas, a gente via o amor que eles têm pelo Rio Grande, dentro do centro. E começamos a nos envergonhar. Puxa, eles têm eles valorizam tanto a cultura deles, e nós do Paraná, sabe? Puxa, e olha, eles mostram com tanto amor, assim, o pelego, eles falavam do pelego, falavam da boleadeira, falavam disso. Tudo nós tínhamos também, porque nós também temos os tropeiros, né? Nós temos o tropeirismo. Curitiba foi uma das primeiras cidades que vendia mulas para Minas Gerais. E por que nós, estando num centro gaúcho, para termos orgulho de um pelego, termos orgulho disso? Então saímos de lá em 7 pessoas, que nós estávamos naquele grupo lá, desse centro gaúcho, e formamos a Associação Tradicionalista Gralha Azul para estudarmos o que era o Paraná. Até ali a gente não sabia qual era a cultura mais antiga, que música era, como era, a gente não tinha nem noção, como a maioria dos paranaenses até hoje não tem, mostrando a cultura, né? E estudando fandango, íamos lá embaixo, trazíamos os fandangueiros, os mestres, maioria falecidos até hoje, porque já faz 52 anos que eu estou nessa batalha. Não, e aí, quando nós fundamos a Gralha Azul, nós começamos a estudar com o professor Inami o que representava musicalmente. E aí que a gente começou a fazer as pesquisas em Paranaguá, na Ilha de Valadares, nas outras ilhas, Guaraqueçaba, vendo a diferença de cada região do fandango, e sabendo com a orientação do professor Inami, porque o professor Inami tinha as gravações, as primeiras pesquisas de fandango da década de 50. E eu, por exemplo, assumi de 60 para cá, né? Esse grupo, o Meu Paraná, assim, nós temos assim, a obrigação de mostrarmos o que eles fazem lá embaixo, o que eles faziam, como eles faziam, com o que eles faziam. Os nossos instrumentos é feito por aquelas pessoas ainda, os artesãos que ainda fazem artesanalmente os instrumentos, e mostramos mais ou menos as roupas que as mulheres dos pescadores vestiam, a influência dos espanhóis. Então, a gente começou a estudar e conviver com os fandangueiros, porque é muito complexo. Ser fandangueiro não é uma coisa assim que você vai lá e vê eles tocando e você vem e sabe do fandango. Até hoje a gente está aprendendo coisas, é uma riqueza muito grande, sabe? Que eu sinto muito que as autoridades não veem isso, está se perdendo muito nesses 52 anos, tem muita coisa perdida, que não foi recolhida, tem muito pouco material. Então, quando alguém faz alguma coisa assim, ligado ao fandango, que pensa que ele fez alguma coisa assim com o fandango,
ele faz uma alusão muito lá longe do fandango. Ele não usa o ritmo fandango para fazer. E nessa pegada, eu falava para o Lápis, Lápis, você tem que fazer PAMI, né? Que era um apelido de casa. Você tem que fazer uma música para o Paraná em ritmo de fandango. Porque as pessoas têm que conhecer esse ritmo, né? Aí ele dizia assim, qualquer dia eu faço. Levou tempo para ir nesse qualquer dia eu faço. Um dia ele veio do Rio, que eles trabalharam, ele e o conjunto, tem 4 conjuntos dele, trabalhou no Rio. Ele veio do Rio e disse, olha, agora eu vim fazendo a música, olha aqui. É no meu Paraná, minha gente, eu vou me embora, que vontade de chegar, vermelha a terra do norte, o azul meu céu te dá, se o verde é esperança, esperança tem por lá, é no meu Paraná, é no meu Paraná. Aí eu falei, e aí ele fez os outros versos, né? Eu lendo os outros versos, eu falei, mas esses outros versos assim não tem nada a ver, porque isso é o que você acha do Paraná. Mas você tem que falar assim, nas músicas, nos pontos principais do Paraná, nas coisas símbolos do Paraná. Ele disse, por exemplo, como? Eu falei assim, por exemplo, nossos verdes cafezais de Londrina e Maringá, Guarapuava, Vila Velha, Curitiba, Batiá, Cataratas do Iguaçu e tudo isso é Paraná. E fui escrevendo, né, o que eu achava, mas que era para ele complementar, né? E aí ele olhou assim, não, mas então já tá feito, não tem o que mexer, né? E aí, com ritmo de fandango. Só que quando eles foram fazer o fandango, nos ensaios, ele vinha e dizia para mim assim, olha, eles não querem fazer o fandango, porque não tinham conhecimento, como não tenham até hoje. Não, a gente está fazendo assim uma pegada assim, Meu Paraná e tal, mas não, com aquela viola, mas não ficou fandango. E nisso veio até 2004, que a gente gravou um CD pelo Grupo Meu Paraná, e o Grafite veio da Bélgica para dirigir o fandango, e gravou Meu Paraná, assim, mais como fandango. Porque com essa música Meu Paraná, a gente trabalha nas escolas, e eu falo assim, se vocês não conseguem, porque é bem complexo, aprender o fandango e fazer as crianças baterem o fandango, é difícil, porque não é assim em uma oficina que as pessoas conseguem isso. Vocês podem fazer um parafolclore, fazendo músicas que falam sobre o Paraná, e vocês podem fazer uma coreografia, isso para as professoras, né? Então nós temos músicas assim, que podem ser trabalhadas, falando no Paraná, trabalha o fandango, explica o fandango, a vinda, como veio e tal, e trabalha um parafolclore. A integração entre os fandangueiros existe. Com cada fandangueiro, cada pessoa, com as mulheres, sempre que a gente se une, sempre que a gente visita, eles estiveram aqui em casa, muitos dos mestres estiveram na minha casa, fizemos fandango na nossa casa, e eu trago, quando é um evento maior, eu trago os fandangueiros de lá, porque a gente não aguenta fazer um baile sozinha, né? Então, projetos maiores, eu trago os fandangueiros. Há uma boa integração entre os fandangueiros, nosso e o deles. O que não há é uma conscientização da valorização do Grupo Meu Paraná. Porque o Grupo Meu Paraná foi formado para ir para a Bélgica em 89. E desde lá, voltando, nós ficamos trabalhando, mostrando o fandango, mostrando o que eles fazem lá. Mas não teve esse reconhecimento, o que deveria ter. Nós não somos convidados para apresentações deles, não somos convidados para festivais. Todo ano eles fazem festivais, a gente só sabe assim, ai, Mide, pessoas de fora de Curitiba, de fora do Brasil, teve uma apresentação de fandango, você estava? O grupo de vocês estava? Não, o nosso grupo não estava, o nosso grupo não foi convidado. Como se o nosso grupo não tivesse capacidade para estar num festival desse. E dito pelos mestres, porque a gente perguntou, a gente não tem assim
aquele nariz empinado para dizer eu vou formar um grupo aqui e vai desbancar os grupos de lá. Não. Esse grupo a gente fez com o conselho dos mestres, pedindo a opinião dos mestres, perguntando se a gente está fazendo um fandango autêntico. A nossa gravação foi feita com as pesquisas que o professor Inami tinha e tem hoje, estão guardadas. Então nós sabemos que nós fazemos um trabalho bom. Mesmo com isso, nós não somos convidados para festivais, para apresentações lá. Quando é feito o fandango aqui, não nos convidam, quer dizer, não convidam os nossos fandangueiros. Então tem assim, eles acham que porque nós nascemos a 900 metros acima do nível do mar, nós não sabemos fazer fandango. Mas o que eu acho é que, nascendo aqui ou não, tem que ser mostrado. Não adianta você ficar fazendo um pedacinho de fandango, um pedacinho da missa, um pedacinho da festa do divino, um pedacinho que você vai representar o Paraná. Eu acho que se você tem oportunidade, como eles já tiveram, de mostrar no Rio um fandango, eu acho que você tem que ir lá e apresentar o fandango. Porque nós não temos tantas oportunidades para mostrarmos o fandango para o Brasil. O que é o Paraná? O que é o Paraná? O que representa o Paraná? O pinheiro, né? Então você vê um pinheiro assim, Paraná tem bastante pinheiros, mas não é só isso que tem. E como não é só isso, nós podemos mostrar. E como o fandango é rico, é bonito, o ritmo é bonito, é um ritmo alegre, numa casa de fandango, em algum local que apresentasse para os turistas, tenho certeza que seria um ponto turístico muito bem aceito. E infelizmente ainda não foi feito isso aí, né? E nem em Paranaguá, que é a primeira cidade, não tem assim um ponto que marcasse, né? Um ponto bonito, uma casa de fandango autêntica, assim, grande, bem feita, bem acolhedora, com coisas, com comida nossa, típicas, que não é só o barreado, apesar que o barreado representa o Paraná, porque tem uma junção com o fandango. Durante os 3 dias, o intrudo, né, a introdução à quaresma, era comida toda a carne, porque durante a quaresma não se comia carne. Eles cozinhavam toda a carne e ficavam comendo durante aqueles dias a carne com farinha, para não sobrar carne para a quaresma, que eles penduravam a viola e deixavam os 40 dias a viola pendurada, só retomavam o fandango depois da quaresma. O Paraná ainda é um São Paulo diminuído. O Paraná ainda é um São Paulo na província e que não é lindo você mostrar aquilo que pessoas simples, os índios, os negros dançavam. É mais bonito você mostrar os alemães, os poloneses, os ucranianos. Nem os portugueses não aparecem muito, porque até se os portugueses foram os primeiros que vieram. Mas quando se fala em etnia, em fotografias, nas redes sociais, são mostrados os alemães, os portugueses, os poloneses, todos que vieram muito depois, né? Então, assim, eles já estão prontos, eles têm a sociedade deles, a sociedade os mantém. Se a gente vai fazer essa casa do fandango, vai ser uma despesa para nós. Então, vamos dizer que a terra de todas as gentes e fica tudo bem. Eu não sei, de todos esses tempos, 3 anos que eu penso, eu chego a esta conclusão. A área que é dada para as outras etnias, eu fico indignada. É dado pelos japoneses uma área lá perto de Londrina. Foi dada uma área muito grande para os japoneses, porque foi o centenário do Japão aqui. Ótimo. Não estou falando que não devia dar. Eu acho ótimo, acho que eles lutaram muito pelo Paraná, eles trabalharam muito, todas as etnias. Só que a nossa está aqui há todos esses anos, não é feito nada, não é mostrado, uma salinha para o fandango não tem. Então, eu mantenho o grupo todos esses anos, eu compro a roupa, eu confecciono a roupa, compro o sapato, compro tamanco, compro os instrumentos.
e não tem onde pôr, porque tudo na minha casa, né? É tablado, é tudo aqui na minha casa porque não tem esse ponto. E aí, quando a gente dá uma palestra, as professoras perguntam, aonde que a gente pode visitar, onde a gente pode continuar? Não pode, porque eu sou costureira e não tenho um local para mostrar isso, não tenho uma sala à disposição para ficar fazendo esse trabalho. E, infelizmente, não tem esse material, né? O que eu vejo é porque não tem incentivo, não tem valorização do fandango. O fandango estaria bem diferente, talvez modificado, mais modificado, porque foi ter sido mais tocado e outras pessoas entrando, se tivessem mais pessoas fazendo fandango. Mas o que acontece, desde que nós íamos lá em Valadares fazer as pesquisas, a gente perguntava para eles, assim, os filhos, os netos dos fandangueiros, venham dançar, eles davam risada e diziam assim, nós não. E com isso, o que eu acho? Era uma coisa que não é valorizada, é ridicularizada por muitas pessoas, assim, os fandangueiros estão ali tocando. Eles não viam a valorização dos pais, dos tios, dos padrinhos sendo valorizada. Então, por que eu vou fazer uma coisa que não está sendo valorizada? A hora que valorizarem, por exemplo, as outras etnias, tem jovens fazendo, etnias tem, eles dançam aquelas danças feitas há séculos atrás. Por quê? Porque tem pessoas que estão ali para aplaudir, tem pessoas que foram lá para ouvir essas músicas, que foram dos avós, tem uma conscientização. E o fandango tem uma ridicularização pelas próprias pessoas que poderiam levar o fandango e mostrar o fandango. Então, com isso, o fandango está assim. Ele não... Paranaense, pense no teu estado. Você pense quem são as pessoas importantes do teu estado. Quais foram as pessoas que fizeram isso que hoje é... Por que esse nome? Quais são as nossas frutas? O ingá, a pitanga, a guaviroba, o araçá. São frutas que são desconhecidas hoje. Então você pode falar nas nossas frutas nativas, porque as pessoas não sabem mais quais são as nossas frutas nativas. Não tem ninguém que está tratando disso, e acho que isso é pena, porque é a história, e se perde. E ninguém ama aquilo que não conhece. Se você não conhece, você não pode amar. Então eu acho que é hora de pensar nisso, né? Sempre foi, mas o meu pedido é esse: conheçam o Paraná. O Paraná é bonito, tem muita coisa para ser mostrada, tem muita coisa boa, e é necessário que a gente conheça, que ame e que conheça, porque ninguém ama aquilo que não conhece. Então, essa música que eu vou cantar agora com o meu Jean Rolex é uma música do meu pai, Abelardo Rodrigues Ferreira. Ele fazia essas músicas e mandava a gente cantar, fazia músicas para carnaval e mandava a gente cantar. E a nossa família toda ficou cantando esse galinho. Quando nós nos reunimos, a gente canta essa musiquinha, o galinho. Eu tinha uma galinha que a minha madrinha me deu. O diabo da vizinha pegou na galinha e vendeu. Eu tinha uma galinha que a minha madrinha me deu. E o diabo da vizinha pegou no galinho e vendeu. Seu delegado, galinho é meu. O diabo da vizinha pegou no galinho e vendeu. Galinho é meu, o diabo da vizinha pegou no galinho e vendeu. Eu tinha uma galinha que a minha madrinha me deu. E o diabo da vizinha pegou no galinho e vendeu. Eu tinha uma galinha que a minha madrinha me deu. E o diabo da vizinha pegou no galinho e vendeu. Seu delegado, galinho é meu, o diabo
da vizinha pegou no galinho e vendeu. Seu delegado, o galinho é meu. O diabo da vizinha pegou no galinho